Web Jornal do Paulo Maciel, para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e blog repórter paulomaciel.blogspot.com. Edição de quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Na Igreja Católica Apostólica Romana é dia de São Vicente d'Ávila, Santo Odrano, São Frumêncio, e a igreja vivencia a 30ª semana do tempo comum. A fase da lua é nova. Estamos comemorando neste dia 300 dias do ano. Então, nesta quinta-feira, dia 27, estamos comemorando 300 dias do ano, hein? Faltando apenas 65 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que começou no dia 22 de setembro. Outubro é o 10º mês do ano e tem 31 dias. Mês consagrado ao rosário e às missões, mês da criança, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. É o mês do professor, do cirurgião dentista, do médico, da aviação brasileira, do balconista. Neste dia 27, comemoramos o Dia Mundial da Oração, Dia Mundial de Oração pela Paz. É Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Dia Nacional de Mobilização pró-Saúde da População Negra. Dia Nacional de Luta pelos Direitos da Pessoa com Doenças Falciformes. Dia do Engenheiro Agrícola também. Agora vamos aos indicadores da economia brasileira. Olha, o salário mínimo em vigor, R$ 1.212. Inflação medida pelo IPCA do IBGE nos últimos 12 meses, 7,16%. Vamos às cotações no fechamento dos negócios na quarta-feira, dia 26 de outubro. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. O Arábica Bebida Dura, R$ 973. Arábica Bebida Rio, R$ 799. O preço em queda, hein? Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 565 a saca. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 1,1%, cotado a R$ 5,37. A Bolsa de Valores, B3, teve baixa de 1,6%, totalizando 112.763 pontos. Eleições 2022. Olha, temos notícia quente das eleições 2022, demitido coordenador responsável por propaganda eleitoral no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, publicou na quarta-feira, 26 de outubro de 2022, no Diário Oficial, a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência do órgão. Hein? A informação está na imprensa em todo o Brasil. O jornal acrescenta que a demissão de Machado aconteceu no mesmo dia em que a campanha de Jair Bolsonaro entregou ao TSE a petição com os detalhes dos documentos usados para sustentar a denúncia de que rádios, especialmente na região nordeste do Brasil, deixaram de transmitir mais de 150 mil inserções de propaganda eleitoral do presidente. Olha que denúncia grave. E as provas foram entregues. Os advogados enviaram o relatório de auditoria de mídia realizado pela empresa Audience Brasil Tecnologia Limitada e fizeram um recorte amostral de 8 rádios de municípios de Pernambuco e da Bahia que deixaram de veicular mais de 700 inserções da campanha de Bolsonaro, beneficiando indiretamente o outro candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. O servidor da Justiça, demitido, exercia a função de coordenador do pool de emissoras, sendo responsável pelo recebimento das peças publicitárias e sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE para que sejam baixadas pelas emissoras de TV e rádio. Olha, os desdobramentos desse caso eu nem imagino, hein? Eu nem imagino, mas é bastante grave, né?
Ainda temos aqui sobre eleições 2022. 8 cidades escolherão prefeito, governador e presidente da República no dia 30, agora domingo. 8 municípios brasileiros elegerão novos prefeitos em pleitos suplementares no dia 30 de outubro de 2022, o mesmo dia das eleições para presidente da República e governadores em segundo turno. São 3 cidades do Rio Grande do Sul, 2 de Pernambuco, uma de Santa Catarina, uma de São Paulo e uma de Rondônia. Os municípios com eleição suplementar para prefeito são Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Cerro Grande, Rio Grande do Sul, Entre Rios do Sul, também no Rio Grande do Sul, Joaquim Nabuco, Pernambuco, Pesqueira, no mesmo estado, Pinhalzinho, São Paulo, Vilhena, Rondônia e Canoinhas, Santa Catarina. Em todos eles, os eleitores votarão para governador, presidente da República e prefeito, nessa ordem. As eleições suplementares foram convocadas nesses municípios porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram um mandato ou registro cassados pela Justiça Eleitoral. Eu não entendo isso. Os prefeitos ou políticos são eleitos, depois eles caçam. O certo seria não deixar que se candidatassem, né? Assim como aconteceu no primeiro turno das eleições gerais, no segundo turno, a hora de votação será unificada, o que significa que o voto poderá ser colocado na urna das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Mesmo eleitores que não votaram no primeiro turno poderão comparecer às urnas no dia 30 de outubro e registrar seus votos. Ainda sobre eleições 2022, a votação, como eu já disse, ocorrerá das 8 às 17 horas. O segundo turno será realizado em 12 estados, no domingo. Nas referidas unidades da federação, nenhum dos candidatos atingiu mais de 50% dos votos válidos para vencer a disputa no primeiro turno. Eis os estados e respectivos candidatos. Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, que disputará com Rodrigo Cunha, do Partido União. Amazonas, Wilson Lima, do União, com Eduardo Braga, do MDB. Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, com ACM Neto, do União. Aqui no Espírito Santo, de onde eu falo, tem a disputa entre Renato Casagrande, PSB, e Carlos Manato, do PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Mato Grosso do Sul, Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB. Em Pernambuco, Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, ele que foi ministro do presidente Bolsonaro, e Eduardo Leite, do PSDB. Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do União, e Marcos Rogério, do PL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, do presidente Bolsonaro, e Décio Lima, do PT. Em Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, e Fábio, do PSD. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro de Bolsonaro, disputará pelos Republicanos, contra Fernando Haddad, do PT. Em 14 estados e no Distrito Federal, os governadores foram eleitos no primeiro turno. Então, os eleitores de todos os estados retornarão às urnas para definirem também a disputa em segundo turno para a presidência da República, e a segunda fase do pleito será disputada pelos candidatos Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, os mais votados no primeiro turno. Notícias curtinhas. Trabalho. Olha o Brasil gerando emprego. Em plena crise mundial nos Estados Unidos, na Europa, o Brasil está gerando empregos pela boa gestão do governo do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes. O Brasil gera 278 mil empregos formais em setembro. E enquanto isso, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, projeta maior oferta de vagas temporárias desde o Natal de 2013. As maiores contratações devem se concentrar no ramo de hiper e supermercados, no qual a previsão é a abertura de 45.500 vagas, e no setor de vestuário com mais 25.800 vagas.
E tem queda de preço também ainda, hein? Preços da indústria brasileira recuam, ou seja, tem queda de 1,96% em setembro. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Saúde pública, médicos pelo Brasil. Resultado final para a vaga de tutor é divulgado. Neste ano, o processo seletivo abriu 2.500 vagas destinadas às regiões que mais precisam de profissionais, sendo 312 vagas para médicos tutores e 2.188 vagas para bolsistas. Notícia internacional, atenção gente, o Vladimir Putin diz que riscos de um conflito mundial, uma guerra mundial, são altos. Olha, quem está falando isso é o presidente da Rússia, nação que está em guerra com a Ucrânia. Então, olha aí, Putin diz que uma guerra mundial é potencialmente possível. Poxa vida, hein, gente? Não tá fácil, hein? Agora eu quero falar outra notícia aqui. Canal da Inteligência. O canal do YouTube Bastidores do Brasil está de parabéns. Eu quero dar os parabéns pelas peças criativas veiculadas frequentemente. O autor é muito inteligente, muito corajoso, e eu não vi ainda outro canal semelhante com tanta qualidade. As charges e paródias são muito inteligentes e muito bem trabalhadas. Parabéns ao autor, então, do canal do YouTube Bastidores do Brasil. E agora, para pensar, o lema dos Marines dos Estados Unidos, são os fuzileiros dos Estados Unidos, fuzileiros navais. O lema diz que o único dia fácil foi ontem. O único dia fácil foi ontem. Para a gente pensar, né? Tem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Tem sim, tem. Chuva no Espírito Santo. Na última terça-feira, dia 25 de outubro, choveu em vários municípios do estado do Espírito Santo, como aqui em Colatina, de onde eu falo, na região noroeste do estado, por exemplo. As informações meteorológicas dão conta de que em Ibiraçu, no noroeste capixaba, houve a maior carga de pluviosidade em 24 horas, mais de 100 milímetros. Puxa vida, hein? Choveu mais de 100 milímetros em Ibiraçu. As precipitações provocaram alguns problemas no Espírito Santo, como queda de árvores e alagamento de vias públicas. Verdão mais líder do que nunca, hein? Olha, o Palmeiras só está aguardando tempo para ser campeão. Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 3-1 na 34ª rodada do Brasileirão Série A, na Arena da Baixada, em Curitiba. Foi de virada, hein? Jogo de terça-feira, dia 25. Os gols foram marcados no segundo tempo por Gustavo Scarpa aos 14, Hendrick aos 25 e Gustavo Gomes aos 30, após os donos da casa terem saído na frente com Matheus Felipe aos 30 minutos da etapa inicial. Com a vitória, o Verdão soma 74 pontos na tabela. Vamos agora à pesquisa de preços. Olha, quem me segue sabe que eu só compro os produtos para minha casa depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o produto com menor preço, eu compro e passo para vocês onde foi, para que vocês possam comprar, né, no menor preço também. Eu comprei rins bovinos, o quilo, R$ 3,60. Foi no açougue, na loja, né? Na loja Frisa Comercial, Casa de Carnes Frisa, Avenida Ângelo Gilberti, número 173, no bairro Esplanada, centro de Colatina. Então, rins bovinos, o quilo, R$ 3,60. Brevemente eu vou preparar e vou colocar no meu vídeo de refeições. Manchetes do jornal A Tribuna de quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Vamos ver o que saiu na capa? TRE prevê menos filas
para votar em resultado mais rápido no domingo, dia 30 de outubro. O tribunal vai ampliar a segurança nas eleições do segundo turno e reforçar informações aos mesários para agilizar a votação. Notícias falsas preocupam o eleitor. Veja o guia para não cair em fake news. Isso na edição de terça de A Tribuna. Fake news preocupa Antônio Lima. Checar as notícias é importante. Outra manchete: não vai ter obra parada no meu governo, diz Manato. Caderno do Enem traz questões de geografia e história. Lá na página 6, e suplemento: evento, festas de Halloween em boates e bares. Futebol, Flamengo, hein? Despedida com vitória rumo ao Equador. Pedro comemora o primeiro gol da vitória de 3-2 do Flamengo sobre o Santos pelo Campeonato Brasileiro Série A. E neste sábado, o Flamengo decidirá a Libertadores contra o Atlético Paranaense, hein? Gente. Olha, uma outra notícia: mal. Você sabe que a droga é um mal? A drogadição é um mal? Pois é, a droga que pode causar parada cardíaca estava escondida em brinquedos. Olha onde estão escondendo droga, gente, em brinquedos. Isso no Espírito Santo. Negociação para limpar nome e fazer compras no fim do ano. Explosão de doenças por falta de exercícios. Sedentarismo vai afetar 500 milhões de indivíduos até 2030, aponta a Organização Mundial da Saúde. Coluna Pop.zap. Mesmo com fama internacional, cantora Anitta planeja se aposentar da música em 6 anos e se dedicar somente à carreira de atriz. Grande coisa, né? No mês de outubro, além do Auxílio Brasil, será paga também mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5.600.000 famílias foram contempladas. O Auxílio Brasil, por sua vez, chegou a 20.650.000 famílias em setembro de 2022, maior patamar da história dos programas de transferência de renda nacionais, a partir de um repasse total de 12.470 bilhões de reais. O Auxílio Brasil ele é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender a critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os dados atualizados no cadastro único nos últimos 24 meses e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases de dados federais. A seleção é feita considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual. Ok? Informação do site do Governo do Brasil, www.gov.br. Eleições 2022. Líder da Igreja Universal e proprietário da Record, Edir Macedo, apoia Bolsonaro. O pastor bispo Edir Macedo, que também é proprietário da Record TV, informou que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022, no dia 30 de outubro. Palavras dele: eu continuo com Bolsonaro para presidente e o Tarcísio para governador de São Paulo, referindo-se ao candidato do Partido Republicanos ao governo paulista, Tarcísio de Freitas. A informação é do jornal impresso Folha Universal. O semanário diz que os cristãos da Universal e os evangélicos e católicos em geral demonstram seu descontentamento com pautas apoiadas pela esquerda, que são contrárias aos princípios bíblicos. As bandeiras esquerdistas são incompatíveis com o pensamento evangélico, como a legalização do aborto indiscriminado, a implantação da ideologia de gênero nas escolas, instrumentalização do ensino com pautas socialistas, perseguição religiosa,
descriminalização das drogas, estímulo à invasão de terras e constante ataque à estrutura familiar tradicional formada por pai, mãe e filhos. É isso que a esquerda, uma certa parte da esquerda, defende. O jornal lembra ainda da absurda apropriação do Estado para interesses particulares e dos inaceitáveis casos de corrupção ao longo do tempo em que o PT esteve governando o país. Em editorial, o órgão de imprensa diz que os evangélicos já acordaram para o ato de que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Um verdadeiro cristão jamais compactuará com as bandeiras esquerdistas, enfatizou o impresso em editorial. CAD único agora, vamos falar do CAD único, cadastro único das pessoas mais carentes. Prorrogado o prazo para a atualização de dados no cadastro único por mais 30 dias. O governo federal prorrogou o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no cadastro único. Agora, o cidadão terá mais 30 dias para atualizar as informações junto aos municípios. Os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias. A revisão cadastral consiste em solicitar registros do cadastro, consiste em solicitar à família a atualização dos registros do cadastro único, caso esteja há mais de 2 anos sem nenhuma alteração. As famílias inscritas no cadastro único devem atualizar os dados a cada 2 anos, ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um centro de referência de assistência social, o popular CRAS, ou a um posto de atendimento do cadastro único do município. A informação é do Ministério da Cidadania. Romário na campanha com Bolsonaro no Rio de Janeiro, hein? Olha, o senador reeleito pelo Partido Liberal, PL, Romário, ex-jogador de futebol, fez campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira, 14 de outubro. A agenda com uma carreata foi proposta para o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Olha, falar em Romário, né, uma pessoa muito conhecida em todo o Brasil por causa de ser jogador da seleção, jogador de clubes de futebol, e uma pessoa também polêmica, né, em defesa de suas ideias. Romário foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro. Para quem não sabe, vou passar os dados aqui. O senador Romário, do PL, foi reeleito para um novo mandato de 8 anos nas eleições do domingo, dia 2 de outubro de 2022. Com 94,8% das urnas apuradas, ele já tinha o suficiente para a eleição. Romário conquistou a vaga mais disputada ao Senado entre todas as unidades da federação. Enquanto a média nacional era de 8,9 candidatos por cadeira, o Rio de Janeiro tinha 13 postulantes. Pelo Twitter, Romário agradeceu os votos dos eleitores cariocas e fluminenses em geral, né? E falou da emoção de ser reconduzido ao Senado pelo povo do estado do Rio. Prometo a vocês que trabalharei ainda mais para entregar uma melhor qualidade de vida para a população fluminense e brasileira. Esta eleição foi de muita luta. Então ele agradeceu o novo mandato, começará no dia 1º de fevereiro de 2023. A chapa tem como suplentes Bruno Bonetti e Andréa Fontes, ambos do PL. Romário de Souza Faria nasceu no Rio de Janeiro e tem 56 anos. Considerado um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, deu início à carreira política em 2010, aos 49 anos, quando foi eleito deputado federal. No primeiro mandato, no Senado, dedicou-se a pautas ligadas ao esporte e em defesa das pessoas com deficiência. Neste ano, foi relator do projeto que acaba com a limitação de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde. Esse texto foi sancionado em setembro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Em 2018, Romário foi candidato ao governo do Rio de Janeiro, mas não se elegeu.
Bem, ele é ligado ao presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido, o PL, então participou no último fim de semana de campanha no estado do Rio pela reeleição de Bolsonaro. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos, hein? Procure o Cine, vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública, ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. Vamos falar do Pelé, que chega aos 82 anos recebendo homenagens. O último domingo, dia 23, foi de dia de comemoração, comemorar os 82 anos de vida daquele que é conhecido como o rei do futebol mundial, Edson Arantes do Nascimento, cognominado atleta do século XX. O próprio Pelé foi às redes sociais para expressar a sua alegria em relação ao aniversário, né? Meus amigos do Brasil e do mundo, fico feliz em estar aqui com vocês e pelo fato de Deus ter me dado saúde para agradecer por tudo que tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé. É verdade. O mundo inteiro sabe que estou agradecendo pela idade, por tudo que tenho recebido nesse mundo há 82 anos, né? Aí ele diz que é um presente de Deus essa idade. E espera que continue, né, por muito tempo. Se Deus quiser, meus queridos amigos, mais uns 82 anos estão bons, né? Mais uma vez, quero que fique bem claro, agradeço de coração tudo que tenho recebido dos meus fãs e das pessoas que me adoram. Muito obrigado, declarou o ex-jogador que nasceu em 23 de outubro de 1940, na cidade mineira de Três Corações. Quem também destacou a data foi a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, né? Não deixou passar a data em branco. Dizendo o seguinte, a CBF: neste domingo, Pelé, tricampeão mundial pela seleção brasileira, completa 82 anos. Nascido em Três Corações, o rei do futebol é o maior artilheiro da seleção canarinho, com 95 gols marcados. A CBF parabeniza a lenda mundial e agradece por todos os seus feitos. Vida longa, Rei Pelé. Já o Santos, a equipe da qual o rei do futebol começou a desfilar a sua realeza, destacou os títulos conquistados pelo ex-jogador em mundiais da seleção, dizendo o seguinte, vamos ver o que o Santos disse, o clube do Rei Pelé. O rei é o maior campeão de Copas do Mundo da história do futebol. Pelé conquistou 3 títulos, Suécia, 1958, Chile, 1962 e México, 1970, sendo o primeiro deles com apenas 17 anos de idade. Olha, esta informação eu captei na Agência Brasil. Vamos falar de imunização? Ministro faz novo apelo para a vacinação de crianças contra pólio. Pouco mais de 65% do público-alvo foi vacinado. E a meta é 95%. Então, ainda distante da meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos, cerca de 11 milhões e meio contra a poliomielite no país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um novo apelo para que os pais e responsáveis, levem suas crianças às salas de vacinação. Até o momento, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a campanha imunizou 65,6% do público-alvo, cerca de 7 milhões e 600 mil crianças. Apenas a Paraíba, com 95,09% das crianças imunizadas, atingiu a meta do governo federal. No Amapá, a imunização está em 90,8%, se aproximando da meta do governo. Desde o dia 7 de agosto, o ministro disse que tem feito um apelo à nação brasileira para que os responsáveis levem suas crianças com menos de 5 anos para completar o esquema vacinal da polio. E a meta é de 95% de cobertura vacinal das cerca de 15 milhões de crianças que são aptas a receber as vacinas. O Brasil não registra casos de paralisia infantil desde 1989.
Mas com a queda das taxas de vacinação desde 2015, diversos órgãos ligados à saúde alertam para o risco de retorno da doença. Anunciada a redução do valor do gás natural, hein? A Petrobras informou nova redução no valor do gás natural. A queda média é de 5% em relação ao último trimestre. O novo preço passará a vigorar a partir do dia 1º de novembro. Empréstimos para beneficiários do Auxílio Brasil. Os bancos já podem fazer o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e BPC. Segundo informações do governo federal, os juros máximos são de 3,5% ao mês. Pontos. A conta de telefone já veio, né, para pagamento no início deste mês, já veio com redução devido àquela medida federal do governo do presidente Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, que reduziu o nível do ICMS cobrado pelos estados. Então, olha, eu tenho uma conta, uma das minhas contas houve redução de R$10. Não, em uma das contas, tem várias contas aqui, né? Mas uma delas eu tive a redução aqui de R$10. Parabéns ao governo do presidente Bolsonaro por essa medida e parabéns ao Congresso, aqueles que votaram por essa redução, né? Porque foi importante para a população brasileira. Caiu então a conta da internet e do telefone celular. Campanha Federal. Ministério da Saúde lança Campanha Nacional de Combate ao Mosquito da Dengue. A campanha será veiculada na televisão, no rádio e na internet. O ministro Marcelo Queiroga anunciou essa campanha. Homenagem. Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, inaugurou no Rio uma estátua em homenagem ao técnico Zagallo. A solenidade reuniu amigos do treinador, que tem 91 anos e comandou a seleção tricampeã do mundo de 1970. União, carteira de crédito de cooperativas cresce 35,9% em 2021. As cooperativas de crédito continuam a ampliar a presença física. Em 2021, o número de unidades de atendimento subiu 9,9%, chegando a mais da metade dos municípios brasileiros. Parabéns aos cooperados, né? É um bom investimento você aderir a uma cooperativa. Brasil melhor. Vamos falar aqui de situações em que o Brasil melhora bastante nessa atual gestão do presidente Jair Bolsonaro. E muita gente, às vezes, não reconhece, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro comemorou a queda dos índices de violência. Não é só a queda da inflação, não. Nós estamos tendo queda da inflação e queda dos índices de violência. O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, comemorou a queda dos índices de violência do país. O feminicídio e o número de mortes de homoafetivos tiveram redução. Pela primeira vez na história do Brasil, o número de mortes violentas ficará abaixo de 20 por 100 mil habitantes. Bolsonaro enfatizou que seu governo combate a violência no país e por isso esses números estão caindo. Se for reeleito, Bolsonaro diz que irá propor ao Congresso Nacional, isto é, aos deputados e senadores, a redução da maioridade penal, podendo imputar de forma mais dura crimes de jovens entre 16 e 18 anos, que hoje se beneficiam com penas menores do que a dos adultos. Para policiais civis e militares, no ano que vem, Bolsonaro pretende aprovar, se reeleito, o excludente de ilicitude, para dar tranquilidade aos policiais no seu trabalho. Bolsonaro e seu vice, o general Braga Neto, se reuniram com prefeitos e vice-prefeitos em Belo Horizonte, Minas Gerais, a capital mineira, com a presença do governador reeleito, Romeu Zema. Ele fez um apelo para que todos busquem votos e levem às urnas pessoas idosas que não foram votar no primeiro turno.
Muitos de nossos avós e pais não votaram porque a fila era muito grande. Vamos levar os nossos avós para votar. Vamos trabalhar, conversar com o vizinho, muitas vezes dentro de casa mesmo. Vamos mudar votos e vamos ganhar esta eleição, disse Bolsonaro. Então, é importante nesse momento fazer com que os eleitores que querem o melhor para o Brasil, que são lúcidos, sensatos, procurem realmente, né, os votos daqueles que não compareceram, que se abstiveram. Vamos votar, gente. É o futuro do nosso Brasil que está em jogo. E olha, Nicarágua, hein? O governo da Nicarágua, perseguidor de cristãos, e os Estados Unidos tomaram uma posição, impõem novas sanções para pressionar o presidente Daniel Ortega, da Nicarágua. Ordem executiva proíbe a empresas dos Estados Unidos de fazer negócios com a indústria de ouro da Nicarágua. O Departamento do Tesouro impôs sanções ao chefe da autoridade de mineração. Eleições 2022. Bolsonaro diz que fará, junto com o governo de Minas, metrô Belo Horizontino. O candidato à reeleição à presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, afirmou que, se ganhar as eleições, vai financiar em parceria com o governo de Minas o metrô de Belo Horizonte. A declaração foi feita em reunião com prefeitos e lideranças políticas mineiras no Palácio da Alvorada, em Brasília. Bolsonaro disse que já acertou com o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, a construção do metrô Belo Horizontino, ressaltando que foi um trabalho também tratado com o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que é o atual candidato ao governo do estado de São Paulo. Pelo que revelou o presidente, são 2 bilhões e 800 milhões de reais do governo federal e 400 milhões de reais do estadual. O metrô possui atualmente uma linha entre Eldorado e Vilarinho em 19 estações e 28,1 quilômetros de extensão, transportando cerca de 178 mil pessoas por dia. Esta linha precisa de várias obras de revitalização. A linha 2, ligando Barreiro a Calafate, chegou a ter as obras iniciadas em 1998, tendo sido paralisadas em 2004. Bolsonaro disse que manterá a desoneração dos encargos das folhas de pagamentos de diversas categorias e incluirá, já devidamente avaliado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o setor de saúde. Então, olha, notícia importante essa, né? Nós temos hoje em dia 17 categorias com desoneração da folha, disse Bolsonaro. O ministro da Economia estudou e disse que é possível. E então ele disse que deve entrar na desoneração da folha e incluir também o serviço de saúde. Ele ressaltou os bons números da economia brasileira nos últimos meses e questionou qual seria a situação do país se não tivesse havido a pandemia da Covid-19, que acabou travando, né, o nosso desenvolvimento e também de todo o planeta. Como estaria o Brasil sem Covid, hein? Estaria voando com toda certeza. Eu acho que o nosso crescimento estaria bem acima dos 4% ao ano. Hoje nós temos uma das menores inflações do ano entre os países do mundo todo. Somos o país que mais emprega, até mesmo no G20, o grupo dos 20 países mais ricos, disse. Ele falou também sobre os homoafetivos, né? O LGBT, esses grupos que militam nessa área. O candidato lembrou de ataques dos adversários, dizendo que seu governo perseguiria os gays, o que, segundo Bolsonaro, não aconteceu. Falaram durante a campanha que ia perseguir a população LGBT. Alguma notícia de que tenha aumentado a violência nesse grupo? Não, não existe, porque tratamos igualmente todo mundo. A ex-ministra da Mulher e Família, Damares Alves, fez um excelente trabalho nessa questão, disse Bolsonaro. O que é tratar bem a comunidade LGBT? É inseri-la no mercado de trabalho. E ponto final. O que cada um vai fazer entre 4 paredes é problema de cada um. O prazer é dele, né? O candidato reiterou aos
que estavam presentes no encontro que seu governo será sempre guiado pela Constituição, que somente fará mudanças através de decretos onde isto for necessário. Então, notícia importante do presidente Jair Bolsonaro. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá? Construindo o próprio abismo. Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo. Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco. E olha esse dado importante. Violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil. Há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente.
favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo, vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein? Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres, as responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores e com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos, e tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123, padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300, quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles, costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada, praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo, ou o MMA, artes marciais mistas,
o MMA, pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem, se sentir assim. Ora, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo. Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é? Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive o de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica. Eu pesquisei no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível. Só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos, o de que o sacerdócio na Igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a Igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da Igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da Igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é o símbolo do amor,
do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui, ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube. Sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano, há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz, porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não é Contada. Ambos os livros foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom!